Olá, vamos para mais uma videoaula do nosso curso Análise de Investimento nas Empresas. Esse curso está disponível no nosso site, inclusive com várias aulas livres que a pessoa pode acessar antes de fazer a matrícula. Bom, o assunto desta videoaula é análise da sensibilidade. Nós já insistimos na importância de se fazer a análise da sensibilidade antes de tomar a decisão de um investimento. Quando a gente faz um investimento, nós partimos de premissas. Essas premissas são calculadas cuidadosamente. Nós analisamos dados anteriores, analisamos mercados e chegamos a essas premissas aqui. Mas por mais cuidado que a gente tenha, pode acontecer que essas premissas não vão acontecer no futuro do jeito que a gente estava pensando. Então, é muito importante a gente fazer a análise da sensibilidade, porque com pequenas variações das nossas premissas aqui, se o projeto passar de viável para inviável, nós dissemos que esse projeto é muito sensível àquela premissa, Então, a gente tem que ter muito cuidado e temos que fazer muitas análises da sensibilidade antes de tomarmos a decisão. Por exemplo, nós temos aqui, um aumento de custos e despesas aqui, nós temos um projeto, nós temos aqui as premissas, vamos adquirir uma máquina que vai custar R$325 mil, com uma receita líquida inicial de 120 mil, custos e despesas 42.500, a receita, nós estamos prevendo que a receita vai aumentar 5% ao ano e os custos e despesas vão aumentar 10% ao ano. Bom, e quando a gente faz uma análise da sensibilidade, nós queremos o ponto de equilíbrio. A gente calcula o valor desse aumento de custos e despesas que torna o projeto inviável, Então, esse projeto, com essas premissas aqui, ele é um projeto viável, porque a nossa taxa mínima de atratividade é 15% ao ano, ele gera um valor presente líquido de 49.250, isso quer dizer que isso é a geração de riqueza, o projeto vale mais do que custa esse valor aqui. E a taxa interna de retorno 19% ao ano, enquanto que a taxa mínima de atratividade é 15% ao ano. Então, com essas premissas aqui, esse projeto ele torna-se viável. Agora, quando a gente calcula um ponto de equilíbrio, que a gente vai lá no atingir meta, coloca o VPL igual a 0, vamos supor que o ponto de equilíbrio aqui seria um aumento de custos e despesas para 15%. Então, vamos dizer que quando atingir aqui 15%, o VPL aqui, digamos que ele seja 0. Então, nós dissemos que o ponto de equilíbrio dos custos e despesas é de 15%. E essa informação é importante porque se um determinado ano esses custos e despesas atingirem um aumento de 15%, nós estamos na zona de inviabilidade. O que nós temos que fazer? A gente tem que ter muito cuidado. Pode ser um aumento passageiro de custos e despesas, pode ser, por exemplo, um aumento de fornecedor, foi uma coisa passageira, sazonal, aconteceu e não vai acontecer mais, isso pode acontecer, a gente tem que pesquisar. Ou então pode ser um aumento que daqui para frente vai ser esse aumento de 15%, vai ser um aumento constante aí ao longo dos anos. Então, aí o que nós temos que fazer? Nós já sabemos que nós estamos na zona de inviabilidade. Então, nós temos que procurar meios para tornar esse projeto voltar à viabilidade. Então, nós temos que verificar se temos condições de mudar de fornecedor, de mudar de matéria-prima, enfim, nós temos que buscar soluções
dentro do projeto que nós estamos executando para que ele torne viável. Né? Isso é fundamental. Se por acaso a gente, né, não existirem essas condições, aí é melhor passar o projeto para frente, ou então encerrar o projeto, porque ele vai continuar dando prejuízo se a gente não conseguir alterar, né, os 15, voltar os 15% de aumento para 10%. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E sempre fazendo a auditoria. A auditoria, ela é fundamental para a gente acompanhar a viabilidade do projeto. Bom, nas videoaulas anteriores, nós já fizemos, né, várias análises das sensibilidades, e nós utilizamos uma variável só de cada vez. Né? Nós fizemos análise de sensibilidade, por exemplo, aqui, né? Calcular o ponto de equilíbrio da receita, calcular o aumento da receita, calcular o ponto de equilíbrio dos custos e despesas. Isso aí nós já fizemos várias vezes. Nessa aula aqui, o que nós vamos fazer é analisar a sensibilidade deste projeto aqui utilizando essas duas premissas ao mesmo tempo, essas duas variáveis aqui. Então, nós já calculamos aqui, né, o nosso VPL, né, do nosso projeto, o fluxo de caixa do projeto está aqui. Então, a gente, né, já foi calculado aqui o VPL, calculamos aqui a taxa interna de retorno, né, as fórmulas estão aqui. Bom, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na linha aqui, né, eu já coloquei, né, na linha o aumento de receita. Então, essa receita pode aumentar 1%, 2%, 3%, 4% e assim por diante, até 9%. E os custos podem aumentar 10%, né, que é a nossa premissa básica, ou pode aumentar 11%, 12%, 13%, ou então pode aumentar 9%, 8% ou 7%. Então, isso aí são o que a gente acredita nas variações da nossa premissa. Nós estamos acreditando em 5% no aumento da receita e 10% no aumento do custo. Né? Agora, isso aqui também pode acontecer. Então, nós vamos colocar aqui, vamos pegar aqui o VPL para ver o que nós queremos saber, o que vai acontecer com o VPL quando a receita aumentar 5% e quando o custo aumentar 10%, quanto que vai ser o VPL? Aqui nós já sabemos, o que vai ser aqui vai estar 49.225. Esse valor aqui tem que ser igual a esse, 49.225. Mas se a receita, digamos, aumentar 7% e o custo aumentar 13%, ou então se a receita aumentar só 3% e o custo aumentar 12%, esse valor aqui, né? O que vai acontecer com o VPL? Qual vai ser o valor do VPL? Bom, então, eu coloquei o VPL, né? Já coloquei o VPL aqui, nós vamos marcar aqui, né? Selecionar aqui toda a nossa tabela, e aí nós vamos, aqui nós vamos em dados, testes de hipóteses, tabela de dados. Bom, aí, célula de entrada da linha. Então, na linha, nós colocamos aqui o aumento de receita, né? E a célula de entrada da coluna. Na coluna, nós colocamos aqui o aumento de custos e despesas. Nós temos que buscar essas células aqui que geraram os aumentos, tanto da receita quanto do custo. Não pode buscar aqui, não. Tem que buscar aqui onde que foi gerado o fluxo de caixa, né? Então, a gente dá um OK aqui e está pronto, ó, né? Então, quando o custo aumentar, né? Se o custo aumentar 10% e a receita aumentar 5%, quanto vai ser o VPL? 49.225. Disso a gente já sabia, né? Agora, o que a gente não sabia é o seguinte, olha, se o preço, a receita, né, aumentar 3% e o custo aumentar 12%, olha lá, o VPL é negativo, onde está vermelho aqui ele é negativo, né? Então, aqui nós temos uma zona nós estamos aqui na inviabilidade aqui.
né? Então, desse vermelho aqui, ó, dessa parte toda em vermelho aqui, ó, o projeto é inviável, né? Então, se a receita aumentar só 3%, o custo não pode aumentar mais do que 11%. Se aumentar 12% ou 13%, nós vamos ter problema aqui, né? Se a receita aumentar só 2% ao ano, né? Aí nós temos mais problemas aqui. Ó. O custo não pode aumentar mais do que 9%. Se aumentar mais de 9%, nós temos aqui essa zona de inviabilidade aqui. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento e analisar a evolução desses vermelhinhos aqui. O que acontece com esses vermelhos aqui? Todos estão na zona de inviabilidade. Né? Então, é importante a gente analisar, às vezes, né, nós analisamos uma premissa só, né, uma variável, e às vezes nós analisamos duas variáveis em conjunto. Né? Então, esse é mais um recurso interessante para a gente testar a sensibilidade de um projeto. Nós nunca devemos tomar decisão sem a gente fazer várias análises da sensibilidade. Então, esse aí é mais um recurso para a gente fazer a análise da sensibilidade de um projeto. Né? E fazendo a análise da sensibilidade, nós estamos avaliando o risco do projeto. Né? E esse projeto aqui, ele é um projeto de baixo risco. A gente vê a concentração do vermelho aqui. Né? Quando às vezes a gente faz aqui uma tabela dessa, aparece mais vermelho do que preto. Aí o risco é maior. Né? Quanto menos vermelhinho aparecer aqui, menor é o risco do projeto, né? Isso em geral. Muito bem, então esse vídeo é isso aí e até o próximo vídeo.